Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Atenção, Brasil, porque o que a mídia tentou esconder agora veio à tona e é simplesmente bombástico. Novos documentos e revelações expuseram o que Alexandre de Moraes jamais queria que o povo soubesse. E o silêncio da imprensa só confirma. Nós estamos diante de algo tão grave que pode estremecer os alicerces do STF. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux também deu com a língua no dente. E o que foi revelado coloca em xeque não apenas decisões passadas, mas todo o sistema que hoje tenta se vender como guardião da democracia. O que estamos vendo não é apenas mais um escândalo, é a comprovação de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o destino da nação longe dos olhos do povo. E eu te pergunto, você acredita que depois dessas revelações ainda existe credibilidade dentro do STF? Segura firme, porque o que eu vou revelar agora é pesado, é histórico e pode mudar tudo o que você pensava sobre o poder no Brasil. Antes de eu mostrar esse vídeo para vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Chegando a 1 milhão, você pode ser o ganhador. Amigos, o que o ministro Luiz Fux acabou de revelar é simplesmente histórico. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, mas também expõe para todo o Brasil o que muitos dentro do STF tentam esconder há meses. Essa revelação joga luz sobre a forma como a Suprema Corte tem atuado e principalmente coloca em xeque as decisões de Xandão, mostrando que nem todos os ministros concordam com a perseguição política que está em andamento dentro do Brasil. Então segura aí, porque nós vamos reagir primeiro a esse vídeo de Fux, que traz à tona os bastidores dessa guerra interna dentro do STF e mostra ao povo brasileiro que nem tudo está perdido e ainda existem vozes dissonantes dispostas a desafiar o sistema. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro, com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final, e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu.
ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali, não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses 2 réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros juízes, outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Mais um dia normal no Brasil. O Banco Central decide hoje liquidar, ou seja, fechar mais um banco. E agora a situação se aproxima muito mais do governo do PT. O Brasil acordou com uma notícia hoje, o que é curioso, né? A gente vai acostumando com os absurdos. A notícia é: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM, que faziam parte do Master. Então aqui é uma continuação da investigação do escândalo do Banco Master, dos títulos fraudulentos, do golpe, né, da maior fraude bancária da história do Brasil. E aí descobriram que tinha um outro banco fazendo no conluio com o Banco Master e foram lá e liquidaram o banco. O dono desse banco se chama Augusto Lima. Então vamos analisar isso aqui, essa é a primeira matéria. Augusto Lima. É esse aqui, ó. Esse cidadão, um cara de santo, né? Um cara legal. Quem é Augusto Lima? Dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Empresário baiano, o cara da Bahia. Foi alvo de operação Compliance Zero,
falei em inglês agora, Compliance Zero, comprou o banco em pleno 2025 e ampliou negócios com a Credicesta em parceria com o Banco Master. Compliance Zero foi onde, em novembro do ano passado, onde começou todo esse bafafá. Mas por que essa pessoa é importante? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos dar uma olhada nesse cidadão. Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Aqui é o que muita gente já está falando há muito tempo, tá? O epicentro do escândalo do Banco Master não é nem o Daniel Vorcar, é o lado baiano do Banco Master, Daniel Vorcar envolvido também, mas o epicentro de toda essa fraude, de todo esse escândalo, é o lado do PT na Bahia. E aqui a matéria mostra com mais claridez, né? Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Augusto Lima é ex-sócio de Daniel Vorcar e foi responsável por ligações com políticos do PT na Bahia, como o ministro da Casa Civil Rui Costa e o líder do governo no Senado Jacques Wagner. Pera aí, então tá envolvido aí o líder do governo, né, o líder do Lula no Senado, um senador Jacques Wagner e Rui Costa. Chegou finalmente, André Mendonça, meu irmão, você tá com a faca e o queijo pra gente realmente passar o Brasil a limpo, exorcizar essa nação. Ainda na saga do Banco Master, o Banco Central liquidou nessa quarta-feira o Banco Pleno, que utiliza a marca Credicesta de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcar. Segundo o Banco Central, a liquidação do Banco Pleno foi adotada após o agravamento da situação econômico-financeira da instituição, que passou a ter dificuldades para pagar suas obrigações no dia a dia. O órgão também apontou descumprimento de normas e de determinações da própria autoridade reguladora. Augusto Lima é banqueiro ligado a petistas na Bahia, como Rui Costa e Jacques Wagner. O crescimento do Master começou com a união entre ele e Daniel Vorcar. E aqui, ó, toda a esculhambação da fraude bancária começou quando esse cara do PT se aliou a Daniel Vorcar e os dois começaram a fazer a festa, né, que todo mundo hoje já conhece. No que eles romperam a sociedade, Augusto Lima ficou com o Banco Pleno, que tem um cartão de crédito Credicesta, e uma rede estatal de supermercados na Bahia. E aí fazia consignar e falei quais os crimes eles cometiam. Foi Augusto Lima que fez os contatos com Ricardo Lewandowski, do Lula, para contratá-lo como consultor jurídico do Banco Master. Rapaz, isso aqui eu tô vendo agora, não tinha visto não. O cara que está no epicentro da fraude bancária, esse Ricardo Lima, né? Ricardo Lima não, Augusto Lima, foi ele que contratou o Lewandowski como consultor jurídico e com a ajuda do líder do governo, Jacques Wagner. Ele esteve também na reunião de Daniel Vorcar com o presidente Lula no final de 2024. Já estamos falando isso há muito tempo. Faltava uma prova, uma comprovação. Tá aí, o Banco Pleno do PT, ligado ao PT na Bahia, que contratou o Ricardo Lewandowski. Esse detalhe eu não tinha lido a matéria toda. E o cara foi preso, tá? O Augusto Lima está preso. Ou foi preso e foi liberado. O STF deve ter liberado ele, provavelmente. Mas o Master chegou no governo. O Master, esse escândalo da fraude bancária, chegou no Lewandowski, nos ministros do Lula, no líder do governo do Lula, chegou nos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, chegou no Lula. Tá chegando em todo mundo. Eu tô querendo ver quando é que vai chegar no que eles falam que é o centro, na direita. Porque eu não tô vendo o pessoal do centro e direita aparecendo em nenhuma dessas novas investigações ou nessas informações que estão sendo divulgadas pela imprensa. O que tá aparecendo, tá claro, é que tá chegando só em petismo na esquerda, no governo e no STF. É por isso que eles agora estão nesse consórcio. Na minha percepção, tá tendo uma briga para ver quem é que vai se estripar nisso aí. É o governo tentando jogar o STF na fogueira. Agora, STF, tá na hora de vocês jogarem também o governo na fogueira. Não pode deixar, apanhar, ficar quieto e não revidar, né? Então eu torço pela briga dos dois. Deu ruim para Alexandre de Moraes. Servidores da Receita contra-atacam Moraes e viram heróis nacionais. Que virada de jogo, gente. Olha, por essa o Moraes não esperava. Então para tudo que você tá fazendo por aí. Porque o que o Moraes jamais imaginou que ia acontecer está acontecendo. Os servidores da Receita Federal, eles não deixaram barato, contra-atacaram Moraes, o STF e com tudo. E mais, os servidores da Receita que foram acusados de vazar os dados do Moraes, do Toffoli, viraram simplesmente heróis nacionais. Eu vou te mostrar tudo isso agora, bora lá!
O Unafisco Nacional, que é a associação que representa os auditores fiscais, soltou uma nota que é devastadora, que eu vou ler com vocês aqui, e a Cruzoé trouxe detalhes completos aqui dessa reação. Olha aí, os auditores fiscais da Receita Federal não podem mais uma vez... Por que mais uma vez, Eltan? Porque isso aconteceu em 2019. Auditores da Receita investigavam as famílias de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Aí o Dias Toffoli levanta a bola pro Moraes chutar. Instaura um inquérito do fim do mundo e coloca nas mãos de Moraes. E aí nesse inquérito, debaixo de sigilo, eles mandam parar as investigações contra as famílias do próprio Toffoli e do Gilmar Mendes. E afastam os auditores fiscais, mesmo sem ter prova de nenhuma ilegalidade. Mesmo sem o Supremo não ter poderes para dar uma ordem dessas contra auditores fiscais que estão fazendo lá legitimamente o seu trabalho de fiscalização. E era uma investigação que apurava inclusive indícios de lavagem de dinheiro relacionados aos ministros, gente. Então veja aqui. Os auditores não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhe dizem respeito. Bode expiatório é aquele que não tem culpa, mas que leva a culpa por um erro, por um escândalo, por alguma coisa. O que o Supremo está fazendo é o que eles vão dizer em seguida. A instrumentalização dos servidores públicos para deslocar o foco do debate público compromete a credibilidade das instituições. Gente, o que o Supremo está fazendo é desviar o foco do escândalo do Master, do envolvimento dos ministros, para colocar culpa sobre auditores fiscais que não tem nada a ver com esse peixe. Segue aqui. A Receita Federal é um órgão de Estado e seus servidores não podem ser submetidos à exposição pública ou constrangimentos institucionais antes da conclusão das apurações. Mais ainda, a apuração nem se desenvolveu ainda. Pessoal, vocês entenderam aqui o recado? Os servidores, eles estão dizendo diretamente: não vamos ser usados como bode expiatório para o Supremo justificar suas ilegalidades para desviar o foco do escândalo do Banco Master que envolve Moraes e Toffoli para os auditores da Receita. E tem mais. A Folha de São Paulo revelou que o Unafisco criticou o fato de que os auditores nem concluíram, a Corregedoria da Receita nem concluiu a investigação interna ainda sobre o que aconteceu. E o Moraes já mandou a Polícia Federal como um cachorro raivoso em cima deles, com tornozeleira, passaporte cancelado, afastamento. Olha só aqui como que esse servidor aqui deu a letra do que está acontecendo. Um auditor fiscal reclamou da ação e disse que a categoria cumpre o papel de bode expiatório para justificar o lugar de vítima que o Supremo Tribunal Federal precisa adotar. É exatamente isso. Na avaliação dele, as medidas são autoritárias em defesa do próprio Supremo. A entidade lembra que em 2019, também por meio do mesmo inquérito das fake news, o ministro Moraes afastou 2 auditores por suspeita de vazamento de informações de parentes de ministros. Acontece que, em seguida, as acusações não foram comprovadas e os servidores foram reintegrados. Por que não foi comprovada? Porque não tinha nada de ilegal. O objetivo deles aqui era parar as fiscalizações sobre as famílias e que nenhum auditor novamente ousasse investigar um ministro. Sabe com quem você tá falando? Eles estão dando uma carteirada, gente. É uma carteirada na cara dura. E é isso que eles estão fazendo de novo. E você entendeu o que está acontecendo aqui? Moraes e o STF precisam ser as vítimas para eles construírem a narrativa de que o tribunal está sendo atacado por forças externas. Os servidores da Receita estão sendo transformados em vilões para o STF poder se apresentar como vítima. Ponto. Podia parar o vídeo aqui. Por isso que teve a operação contra eles, quando na verdade quem está sob escrutínio e debaixo de suspeita são os próprios ministros e as suas famílias, pelo envolvimento com o Daniel Vorcaro, pelo envolvimento pelo Banco Master e os outros escândalos. Então o STF está querendo usar a Receita numa manobra que ele chama de diversionista. Já ouviu essa palavra? É quando você muda o foco, você distrai. Eles querem virar o jogo usando os auditores. E os servidores, eles estão percebendo isso e estão reagindo. Um auditor até revelou para a CNN que o acesso aos dados da enteada do Gilmar Mendes foi por engano. E já tinha esclarecido isso para a Receita. E mesmo assim tá lá com uma tornozeleira eletrônica. É ou não é abusivo? É ou não é excessivo? É ou não é desproporcional? Gente, esse auditor ele ganha quase tanto quanto o ministro do STF no final da carreira. Vocês acham que ele ia arriscar tudo isso por uma irregularidade que fica rastreável lá no sistema? Registrada ali na Receita? E olha, nada da enteada do Gilmar vazou.
Então eles estão intimidando, aterrorizando todo mundo para ninguém nunca mais mexer com eles, ministros. A mensagem é: quem mexer com a gente, ainda que sem querer, vai ser esmagado. Mas agora está surgindo um momento histórico. Os auditores fiscais da Receita Federal, a elite do funcionalismo público, eles estão dizendo não ao STF. Estão exigindo o devido processo legal. Estão exigindo presunção de inocência, proporcionalidade, o que é o mínimo. É o que a Constituição garante a todos os brasileiros. Eles estão defendendo que medidas cautelares extremas exigem fundamentação robusta. Especialmente agora que o Moraes está declaradamente aí com sangue nos olhos, como mostrei no vídeo anterior hoje, querendo esmagar quem expôs a sua esposa. Mas olha, gente, o tiro do Moraes saiu pela culatra, porque os servidores da Receita acusados de vazamento estão virando heróis nacionais nas redes sociais. Olha só aqui o que os internautas estão dizendo lá no X. Vamos começar aqui com o Leonardo Lopes, olha aí, ó. Só pra gente saber, o STF expôs os nomes deles pra gente agradecer e homenagear essas pessoas? Porque é exatamente isso que as pessoas querem fazer, embora a intenção deles, do STF, seja constranger e fazer ameaça velada. E aí, o Leonardo complementou com isso aqui, ó. Ei, STF, agora manda aí o endereço dos 4 servidores que vocês divulgaram os nomes. Assim a gente pode mandar uma pizza, uma cesta de café da manhã, uns presentes e até flores em agradecimento pelos excelentes serviços prestados à nação. E olha aqui o que esse aqui disse, gente. Heróis nacionais. Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos, Ricardo Manzano de Moraes. Heróis nacionais. Olha a reação aí das pessoas. E a gente nem sabe se esses servidores são de fato culpados ou não, se foram eles mesmos que vazaram. Nem Moraes sabe. E mesmo assim, a reação do povo é de gratidão. O STF está mesmo na lama. Conta aí pra mim nos comentários, você apoia aí os servidores da Receita nessa luta contra os abusos do Supremo? E se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo, torne-se membro para apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e ó, não esquece aí ó, curte, compartilha, se inscreve, que a gente possa fortalecer a nossa comunidade de luta por liberdade, justiça e prosperidade para o nosso país. O que nós vimos hoje não é apenas pouca coisa. De um lado, Fux mostrando que existe resistência dentro do STF e que nem todos aceitam a tirania de Moraes. Do outro, Deltan trouxe realmente, ele escancarou ao mundo a verdade que a mídia tenta calar a qualquer custo. Isso prova que o sistema não é tão sólido quanto parece. A cada revelação, a cada decisão inesperada, o castelo de cartas que sustenta essa engrenagem de manipulação vai desmoronando. Brasília está em chamas e o Brasil inteiro sente que uma virada pode estar prestes a acontecer. Agora eu quero ouvir de você. Depois dessas revelações, você acredita que o sistema ainda vai conseguir manter de pé? Ou estamos diante do começo do fim dessa corja, dessa farsa? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental e precisa ecoar nesse momento histórico. E claro, né, gente? Meus amigos, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha e ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, participe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o teu comentário e bora fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Deus abençoe você que assistiu comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!